Muito bem, nós estamos aqui para dar início a esta live com você e esperamos aí a chegada das pessoas. Já estão começando a chegar. Se você puder, compartilhe aí, entre nesse aviãozinho aí, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas participem deste encontro. Temos feito todos os dias às 18 horas esse momento aqui de reflexão bíblica, de meditação, de uma palavra sobre essa realidade que estamos vivendo. E eu espero que hoje Deus, por sua bondade e graça, nos abençoe, nos oriente, nos console à luz da sua palavra. Hoje, feriado aqui no Brasil, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, do ano 2020, 21 de abril de 2020. Hoje é terça-feira, um dia onde nós ainda navegamos por mares revoltos, enfrentando esta tempestade borrascosa que trouxe tantas perdas, pessoas morrendo, pessoas infectadas, pessoas com isolamento social, pessoas com sua agenda parada, seus negócios estagnados, suas viagens encerradas ou adiadas, pessoas que desejariam estar trabalhando agora, dando curso aos seus negócios, aos seus afazeres, com a sua agenda fechada. Um momento de grande apreensão, muita apreensão. Muita apreensão porque nem todos podem ficar isolados socialmente por não terem elementos suficientes dentro de casa para terem um tempo seguro. Às vezes a casa é pequena, às vezes até falta saneamento básico, falta água, às vezes falta luz, às vezes falta gás, às vezes falta comida na mesa. E às vezes os filhos choram, às vezes os casais se estressam com o outro por causa disso, e tantas coisas dramáticas acontecendo nessa conjuntura. Esse é um tempo em que, infelizmente, no Brasil, esta crise está sendo tratada com tantos conflitos, tantas tensões, tantos embates nos bastidores. Nós estamos assistindo todos os dias, seja na televisão, nos diversos canais, seja nas redes sociais, os embates ideológicos, os embates políticos, os interesses que muitas vezes estão por trás das medidas que são tomadas, das decisões que são tomadas. E nós precisamos, nessa conjuntura, de graça, de sabedoria, de direção do alto, de direção divina. Nós precisamos que a nossa vida seja pautada não pela agenda dos homens, não pela agenda da mídia, mas pautada pela carta magna do reino de Deus, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá norte, é a palavra de Deus que nos consola, é a palavra de Deus que nos restaura, é a palavra de Deus que ilumina nossa mente, é a palavra de Deus que nos traz direção neste mundo de tantas vozes, de tantas vozes. Então, hoje eu espero que, pela graça de Deus, nós tenhamos direção do alto para a nossa jornada e para a nossa caminhada. E eu gostaria, então, de deixar com você um texto da Escritura. Um texto da Escritura. E esse texto tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a nossa esperança, tem a ver com a nossa ação neste mundo. E o texto que eu quero repartir com você hoje é Efésios 2, de 8 a 10. E Paulo diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Há três verdades que eu chamo a sua atenção aqui. Primeiro, é a causa meritória da nossa salvação. É a graça. Você e eu não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelos nossos predicados morais,
pela nossa religião. É um equívoco as pessoas acharem que se elas fizerem por onde, elas vão receber a salvação como prêmio ou como pagamento das suas obras, ou como uma medalha de honra ao mérito por causa dos seus feitos. Não, salvação é uma obra de Deus e concedida a nós gratuitamente. É a graça. E isso remete a nós à cruz, aquilo que Cristo fez por nós, pagando a nossa dívida, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa justificação. Então, é pela graça que nós somos salvos. Graça é aquilo que você e eu não merecemos, mas Deus nos concede por sua bondade. A segunda verdade que esse texto diz não é apenas a causa meritória da nossa salvação, mas a causa instrumental da nossa salvação. Paulo diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Então, preste bem atenção que a salvação não é a causa meritória da nossa salvação. Você não é salvo porque você tem fé. Você é salvo por aquilo que Cristo fez na cruz em seu favor. Você se apropria dessa salvação, da vida eterna, mediante a fé. É quando você transfere a sua confiança de quem é você, do que você faz, da sua religiosidade, dos seus predicados morais, das suas obras, e transfere a sua confiança para Cristo, pelo que Cristo fez por você, e você se apropria disso pela fé, então você recebe esse dom da vida eterna. Quem crê tem a vida eterna, disse Jesus. Então a fé é como a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Você não é salvo por aquilo que você faz para Deus. Você é salvo por aquilo que Cristo fez por você na cruz. E você se apropria desta bênção superlativa e maiúscula, a vida eterna, quando você confia no Senhor. E isso significa você ter fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas a terceira e última verdade que eu quero repartir com você é que se a causa meritória da nossa salvação é a graça, se a causa instrumental da nossa salvação é a fé, a evidência eloquente e incontestável da nossa salvação são as boas obras. Paulo diz isso, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é que Paulo está dizendo que as boas obras não são importantes. Não é que Paulo esteja dizendo que nós não precisamos mais fazer boas obras. O que Paulo está dizendo é que eu não posso fazer boas obras com o propósito de ser salvo. Não, não. Desta forma, eu seria meu próprio salvador. Eu me salvaria a mim mesmo. Eu alcançaria a salvação pelos meus próprios méritos. Então a salvação seria um pagamento de Deus àquilo que eu fiz por onde e a fiz por merecer. Eu faria jus à salvação. Então, Deus me daria o que eu mereço, porque eu fiz por onde eu construí minha própria salvação. Bom, a Bíblia não ensina isso. Ninguém é salvo pelas obras. Pelas obras da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pelas obras da lei eu sou condenado, porque eu não posso salvar-me a mim mesmo, porque Deus exige perfeição para entrar no céu, e eu não sou perfeito, você não é perfeito. Foi preciso que alguém perfeito, Cristo Jesus, morresse por nós imperfeitos, para que nós pudéssemos ser justificados pela fé. Agora, as obras, elas não são a causa da sua salvação, as obras são a consequência da sua salvação. As obras não são a fonte da sua salvação, as obras são o resultado da sua salvação. Você prova que é salvo pela fé, pela graça mediante a fé, quando você pratica boas obras. Então, é hora da igreja, sobretudo de você que está me ouvindo, de você que é um cristão, praticar boas obras. Não para ser salvo, mas para demonstrar que é salvo, para demonstrar o amor de Deus às pessoas aflitas, necessitadas, carentes, mormente numa pandemia quanto esta, quanta gente precisando de uma cesta básica, quanta gente precisando de um pão, quanta gente precisando de um socorro, quanta gente precisando de uma expressão efetiva e eficaz do amor cristão. E você pode demonstrar a sua salvação através dessas práticas das boas obras. Agora, Paulo vai dizer outra coisa.
as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Até as próprias boas obras são planejadas por Deus e são movidas por Deus em nós, e tudo isso para que Deus seja glorificado, para que as pessoas sejam abençoadas, para que você possa ter alegria em dar mais do que em receber. Então, esse é tempo de boas obras, esse é tempo de ação, esse é tempo de trabalho, esse é tempo de demonstrar que pela graça fomos salvos mediante a fé. É hora de então nós distribuirmos, sem moderação, expressões de amor prático, demonstrando amor às pessoas, revelando a elas o amor de Deus, ajudando-as e socorrendo-as em suas necessidades. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus edifique a sua vida. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, é hora de não só falar de amor, mas de demonstrar amor. Se você tem Facebook, retornarei às 21h30. 21h30. Amanhã, novamente, 18 horas, aqui no Instagram com você. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, Deus guarde a sua vida, Deus guarde a sua família, Deus guarde a sua igreja, Deus guarde o Brasil, Deus abençoe as nações. Grande abraço a todos.